Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem não estiver assistindo isso agora ao vivo, para quem estiver assistindo depois. Eu vou deixando ligado aí para ver se as pessoas vão entrando, se alguém entra, enquanto eu preparo aqui aquilo que eu vou usar nesse estudo. Mais um dia em que vamos falar sobre a oração. Mais um estudo que eu espero que seja útil para vocês, como tem sido para mim. Hoje tem até uma novidade, porque eu terminei a tradução em português da primeira parte desse estudo, da parte 1, que foi feita, eu fiz a tradução e depois eu vou deixar o link aqui nos comentários desse vídeo, tá bom? Deixa eu preparar aqui para a gente começar o estudo. Bom, então é isso, né? Vamos começar aqui, vamos dar início a mais esse estudo sobre a oração. Hoje, para a gente começar refletindo, eu queria pensar, será que existe uma maneira de resumir em uma passagem bíblica todo o conceito sobre oração, né? Ou de uma forma que a gente possa resumir um pouquinho em uma única passagem? Que seria uma espécie da filosofia bíblica sobre oração, né? Será que isso seria possível, a gente resumir isso num versículo? Eu vou convidar vocês a, se quiserem, pegar suas Bíblias, ou então apenas ouçam, né? Mas eu vou trabalhar um versículo de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, tá? 2 Crônicas, livro do Antigo Testamento, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Eu vou ler o versículo aqui agora inteiro e a gente vai trabalhar ele aos pouquinhos, tá? Diz assim, 2 Crônicas 7, 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Então esse é um texto que nós vamos começar usando aqui, nós vamos começar refletindo sobre esse texto, né? sobre esse versículo. E eu queria trazer o contexto onde esse versículo se encontra para a gente entender direitinho, né, por que é que ele está escrito aí e ao que é que ele está fazendo referência. O contexto desse versículo, dessa passagem, é a inauguração do Templo de Salomão. Então ali no Antigo Testamento, o rei Davi tinha a intenção de construir um templo, mas por conta dos seus muitos pecados, Deus diz que quem construiria seria apenas o seu filho Salomão. E isso aconteceu, ele construiu o templo, e aqui no capítulo 6, Salomão ele vai fazer uma oração que é chamada, que é conhecida como a oração do templo.
então no capítulo 6 de 2 Crônicas é isso que está acontecendo. Salomão está fazendo uma oração pela inauguração do templo, e no capítulo 7 nós temos a resposta de Deus, né? Deus ouviu e aceitou essa oração que Salomão fez. Então é interessante vocês procurarem conhecer, procurarem ler essa passagem, porque através dela é possível a gente entender bastante coisa sobre oração. Hoje em dia, poucas pessoas dão importância para o formato do culto e também para o formato da oração, porque existe uma forma correta, né, de fazer o culto, de prestar um culto a Deus. Da mesma forma, existe uma maneira correta de fazermos nossa oração. Porque o nosso Deus ele é um Deus de ordem, né? Deus não é um Deus de confusão. E Ele deixou claro para a gente como Ele quer ser adorado, de que forma que nós devemos prestar culto a Ele. E nós temos que buscar conhecer e saber qual é essa forma. E evidentemente nós encontramos tudo o que precisamos nas Sagradas Escrituras, né? Então, eu quero que a gente pense em alguns pontos importantes com relação à oração, e nós vamos tirar esses pontos importantes analisando esse versículo aqui de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, tá? Então a gente vai analisar ponto a ponto essa passagem, ponto a ponto esse versículo, e vamos buscando um entendimento daquilo que nós vamos estudando aqui. Me desculpe, tá? Então, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, começa dizendo assim: se o meu povo, né? O versículo começa falando, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Então, é uma coisa que eu já vinha dizendo, né, nos nossos estudos anteriores, que a oração ela é um privilégio, mas ela é um privilégio para aqueles que são filhos de Deus, para aqueles que já fazem parte da família de Deus. Então, quem é que Deus vai ouvir? Deus vai ouvir aquelas pessoas que estão próximas a Ele, aquelas pessoas que Ele adotou como filhos, porque existe na mentalidade de algumas pessoas que todos os seres humanos são filhos de Deus. Mas para aqueles que conhecem a Bíblia não é bem assim que funciona, né? Todos os seres humanos são criaturas de Deus, e algumas dessas criaturas são adotadas por Deus como filho. E são estas pessoas que têm o privilégio de entrarem na presença de Deus em oração. A exceção aí de orações que Deus ouve de pessoas que ainda estão perdidas, vamos colocar assim, é quando a pessoa está envolvida com a sua própria salvação e ela começa a orar clamando a Deus por orientação, para que ela possa entender o que precisa fazer para ser salva. Então, de acordo com a Bíblia, essas orações Deus pode ouvir, de pessoas que estejam buscando a sua própria salvação. Agora, como que essas pessoas vão passar a ser filhos de Deus? São aquelas que são, como eu disse, que são adotadas por Deus, e isso só pode acontecer mediante o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Somente mediante o sacrifício dele que existe a possibilidade de que as pessoas possam entrar e fazer parte da família de Deus. E a partir do momento que você compreende isso, é o momento de você começar a obedecer. E o primeiro passo de obediência que você precisa dar para ingressar na família de Deus é o batismo. No momento em que você passa pelas águas do batismo, aí sim você está demonstrando a Deus a sua obediência, demonstrando a Deus que você de fato quer obedecê-lo, e você neste momento é adotado como filho. E aí a partir daí você continua obedecendo, por exemplo, tendo a comunhão com a igreja, né? Porque lá em Hebreus, por exemplo, diz para que nós não deixemos de congregar como é costume de alguns. Então nós precisamos ter comunhão entre os irmãos, entre aqueles que têm a mesma fé, para que tenhamos também comunhão com Deus, para que a gente se mantenha firme e não se afaste daquilo que é a vontade de Deus. Então, sem isso, não tenham falsas ilusões, né, com relação às suas orações. Se você não é uma pessoa que faz parte da família de Deus, se você não colocou Jesus como Senhor da sua vida, se você não
aceita o sacrifício de Jesus sendo feito no seu lugar, para que você receba o perdão que Deus nos oferece, você não faz parte da família de Deus ainda, e de acordo com aquilo que a Bíblia nos ensina, Deus não ouve as suas orações. Um segundo ponto que nós tiramos dessa passagem de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, nós estamos começando analisando esse versículo. Então, o segundo ponto é, o versículo começa dizendo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, e aí ele diz, se humilhar. Então, esse segundo ponto fala, se ele, ou seja, se o povo de Deus se humilhar. Então, a ideia aqui é que um orgulhoso, ele jamais vai poder orar de verdade, né? Uma pessoa orgulhosa, ela não vai conseguir entrar na presença de Deus. Como eu falei aqui do contexto da onde essa oração está sendo feita, foi lá na inauguração do Templo de Salomão, e ali naquele momento, depois da oração que Salomão faz no capítulo 6, Deus ele vem habitar naquele templo, né? Então Deus passa a habitar no lugar santíssimo. Vocês conseguem imaginar o próprio Deus, a glória infinita desse Deus, em resposta à oração que Salomão fez, foi habitar ali no meio do povo. Então o próprio Deus estava presente entre aquelas pessoas, isso como o resultado da oração. Então o ponto que nós podemos tirar aqui é que um dos resultados, e provavelmente o mais importante resultado de uma oração, é a própria presença de Deus. Se nós pensarmos no mundo antigo, nos gregos, por exemplo, os gregos eles desprezavam a humildade. Para eles, uma pessoa que era humilde era sinônimo de uma pessoa que era fraca. Humildade para eles era sinônimo de fraqueza. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que o próprio Jesus foi humilde e o próprio Jesus Cristo ele nos ensina muito sobre humildade, né? sobre termos humildade. E humildade, a ideia de humildade é uma ideia de dependência, né? É você depender completamente de outro. Podemos pensar em pessoas humildes que moram na rua e muitas vezes não têm como se sustentar. Eles dependem de outras pessoas para que elas possam ter o seu sustento ali, a sua sobrevivência. Então, a ideia de um ser humano se colocando em humildade com relação a Deus é essa ideia de dependência. É saber, Senhor, eu não tenho nada para oferecer para o Senhor. Eu dependo total e exclusivamente do Senhor para que qualquer coisa boa aconteça na minha vida e principalmente para que eu mantenha firme a minha esperança de salvação. Então a humildade ela é uma confissão de impotência, né? E a ideia de humildade também ela traz junto consigo a ideia de honestidade, né? Nós temos que ser honestos. Eu preciso olhar para a minha realidade e eu preciso agir conforme essa realidade que eu enxergo. E a minha realidade é que eu sou um pecador e que dependo totalmente de Deus. Então isso é ser realista, né? Então, continuando esse texto de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que está sendo analisado, o terceiro ponto aqui o primeiro ponto então foi, se o meu povo que se chama pelo meu nome. O segundo ponto, se esse povo se humilhar. E o terceiro ponto que diz aqui é, e orar. Então, se esse povo de Deus se humilhar, e aqui nesse terceiro ponto, e orar. Muitas vezes nós culpamos outras pessoas por problemas que nós estamos tendo, por dificuldade que nós estamos vivendo. Não é muito saudável nós culparmos outras pessoas, muitas vezes por erros que nós mesmos estamos cometendo, ou seja lá por que motivo for. Ao invés de nós culparmos outras pessoas por situações que estamos passando em nossas vidas, será que não seria melhor para nós se nós orássemos por cada uma dessas situações que nós passamos? Muitas vezes nós nos escondemos dos problemas, né? Ao invés de nós enfrentarmos, nós nos escondemos. Então, ao invés de se esconder dos seus problemas, ore. Ao invés de desistir do seu problema quando você vê que uma dificuldade muito grande aconteceu na sua vida, ore.
Oração é o princípio de tudo na vida de um cristão. E a oração não é apenas o princípio, mas ela é o caminho todo que a pessoa percorre. Então nós temos que orar antes de iniciarmos qualquer coisa e temos que continuar orando conforme nós vamos resolvendo este problema ou esta situação. Então, um quarto ponto aqui, em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Eu vou sempre repetindo aqui, porque tem gente que vai entrando conforme o estudo vai acontecendo. Então, eu estou analisando 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E o quarto ponto que diz aqui é: se o meu povo, que me chama pelo meu nome, se humilhar, é o segundo ponto, e orar. E o quarto ponto é: e buscar a minha face. Olha aqui que interessante, né? Se o meu povo buscar a minha face. Isso não é fascinante? Porque Deus ele está nos ensinando aqui nessa passagem de que forma nós devemos orar e de que forma que essas nossas orações podem ser atendidas, né? De que forma que Ele atende essas nossas orações. E Ele não está condicionando isso a: se vocês me obedecerem, eu vou atender as orações de vocês. Ou se vocês buscarem cumprir toda a minha lei, né? Ou se você for uma pessoa íntegra, eu vou ouvir e atender o seu pedido. Não é isso que ele está condicionando aqui, o fato dele atender as nossas orações. Mas ele condiciona a: se você buscar a minha face. Olha que maravilhoso isso. Muitos se preocupam com aquilo que eles desejam, né? Eu já falei isso também nesses estudos, né? Muitas vezes aquilo que mais importa quando nós estamos orando a Deus é aquilo que eu estou precisando, é aquilo que eu estou querendo, é aquela dificuldade que eu estou enfrentando. Mas não é isso que é o correto quando eu entro na presença de Deus. O principal quando eu entro em oração com Deus é eu desejar o próprio Deus. É a presença dele na minha vida. Então, a verdadeira oração é aquela oração que busca o próprio Deus. Porque percebam que se eu tenho Deus presente na minha vida, se eu entro na presença de Deus e se Ele está comigo enquanto eu resolvo qualquer um dos meus problemas, em qualquer situação que eu viva, qual o problema que vai me intimidar? Então, aquilo que eu peço a Deus tem que ser menor, muito menor, do que a minha alegria, a minha gratidão por eu simplesmente estar entrando na presença dele. Então, mais um ponto aqui, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Então, se o meu povo se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos. Olha aqui, mais um ponto. Então, se esse povo, que é o povo que se chama pelo nome de Deus, se afastar dos seus maus caminhos. Isso aqui é muito importante porque o homem pecador ele precisa se arrepender. E isso é muito difícil para aquelas pessoas que não são cristãs, para aquelas pessoas que não fazem parte da família de Deus, que não têm o hábito de ir para a igreja, mas isso serve também para aqueles que são filhos de Deus e que já têm essa gratidão a Deus e transforma isso em adoração nos seus cultos de adoração a esse Deus. Porque a graça e o perdão de Deus, ela não dão licença para que a gente possa pecar. Porque Deus é santo, é perfeito, e aquilo que é impuro, aquilo que é corrompido, não pode entrar na presença de Deus. Então, primeiramente, isso serve para aqueles que ainda não colocaram Jesus como seu Senhor e Salvador, precisam entender que de forma nenhuma eles poderão entrar na presença de Deus. Mas da mesma forma, aqueles que já são da família de Deus precisam saber que não podem pecar deliberadamente, né? Não podem achar que está tudo bem, eu tenho essa situação na minha vida que eu não consigo melhorar, mas Deus perdoa, então eu vou continuando. Não pode ser assim. O pecado, ele é terrível. O pecado é uma coisa terrível. E os perdidos, eles vão ser condenados se não se arrependerem dos seus pecados. E aqueles que fazem parte da família de Deus, se não entenderem o quanto o pecado é terrível e se esforçarem todos os dias para fugir desses pecados,
para fugir dessa situação pecaminosa que todos nós temos, também ficará difícil para que Deus ouça as nossas orações e para que Ele atenda as nossas orações também, né? Porque é como diz o ponto 6 aqui desse versículo que eu estou querendo tratar. Se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, e dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Se nós orarmos a Deus da maneira que Ele nos ensina, se nós estivermos preocupados em fazer da maneira que Ele quer, Deus vai ouvir e Ele vai nos atender. Ou seja, Ele vai curar. No caso deles aqui, diz até que Ele curaria a terra, né? E Ele pode curar qualquer situação, qualquer dificuldade que nós estivermos passando, né? Então, os pecadores arrependidos, eles são curados. Deus ouve e perdoa essas pessoas que procuram seguir essas orientações que Ele nos dá aqui nas suas Sagradas Escrituras. Então, um pedido que eu faço, uma orientação que eu dou a vocês é para que leiam 2 Crônicas, capítulos 6 e 7, que ele nos ensina muita coisa sobre oração. Separem um tempinho para fazerem a leitura desse texto. E aí vocês vão perceber ali no capítulo 7 que aqueles que não se arrependerem serão condenados. Deus, ele avisa. Deus, ele tem avisado todas as pessoas desde muito tempo atrás, ele continua avisando todas as pessoas hoje. Pecadores, se arrependam. Porque Deus, ele avisa, mas Deus também é um Deus que cumpre todas as suas promessas. Então, tudo isso que vocês encontrarem aqui no livro de 2 Crônicas, capítulos 6 e 7, aqui principalmente no capítulo 7, Deus vai cumprir. Continuando aqui esse nosso estudo, então, procurando aprender um pouquinho sobre oração, eu queria que a gente pensasse agora sobre obstáculos que a gente pode encontrar enquanto nós fazemos as nossas orações. Se nós pensarmos aqui primeiramente naqueles que são filhos de Deus, naqueles que fazem parte da família de Deus, quando os filhos de Deus oram, grandes coisas acontecem. Por quê? Porque Deus ouve e atende o pedido daqueles que são filhos dele, né? Então, todos nós queremos orar mais, todos nós queremos orar de uma forma melhor, mas ao mesmo tempo a oração é onde nós mais fracassamos, né? Onde nós encontramos mais dificuldade são em nossas orações. Então, nós oramos pouco, ou muitas vezes nós nem sequer oramos, né? Muitos de nós não têm muito hábito de orar, e muitas das nossas orações elas são desperdiçadas. Muitas orações nossas elas são apenas palavras vazias, né? Porque principalmente nós não fazemos da maneira que Deus nos orienta a fazer. Então tem muitas coisas que dificultam a nossa oração. Nós acabamos deixando a oração de lado por causa de outras atividades que nós temos, né? Então muitas vezes nós estamos muito ocupados e aí acabamos sobrando tempo para orarmos. De uma forma geral, muitas pessoas não encontram tempo nem para a sua própria família, né? Para investir tempo na sua família, qualidade nos seus filhos. Não encontram tempo para a igreja, não encontram tempo para a oração, não encontram tempo nem para Deus, né? Então, até nós temos a boa intenção. Muitas vezes a gente pretende orar, né? Nós pensamos, poxa, eu preciso orar mais, eu vou me organizar e vou acabar orando mais para Deus, porque eu sei que eu preciso fazer isso, mas a gente não se organiza. A gente não coloca uma rotina diária, não determina um horário ali para que naquele horário, todos os dias, nós paremos as coisas que estamos fazendo e invista um pouco de tempo com qualidade em oração a Deus. Então a gente não se organiza, a nossa agenda, na verdade a nossa agenda ela é organizada conforme as nossas prioridades, né? Aquilo que é importante a gente arruma tempo para fazer. Agora, se não sobra tempo para Deus, o que nós estamos colocando de importante aí no topo da nossa lista, né? Eu já falei que do privilégio que é entrarmos na presença de Deus, né? Da grandiosidade que é nós entrarmos na presença dele.
nós como seres humanos falhos, fracos, pecadores, e entramos na presença desse Deus maravilhoso, só isso para nós já deveria ser um motivo suficiente para que nós orássemos muito mais do que nós oramos, né? Porque Deus é a melhor coisa que existe. O que de melhor pode haver na minha vida do que Deus e a própria presença desse Deus? Sabendo disso, o que é que nós temos oferecido para esse Deus? Muitas vezes o que a gente oferece para Ele é apenas migalhas do nosso tempo, né? É aquilo que sobra. Parece que Ele não está no topo das nossas preocupações. Nós oferecemos migalhas para Ele. Então, nós oramos quando queremos, a gente ora quando dá, né? Oramos de qualquer jeito, né? Do jeito que a gente quer ali também, sem se preocupar muito qual é a orientação dele para que a gente faça a oração. Mas não é curioso, porque muitas vezes nós arrumamos tempo para assistir aquele programa de TV que a gente gosta, os mais jovens arrumam tempo para jogar videogame, todos nós arrumamos tempo para assistir aquela série na Netflix ou para ficar um tempo nas redes sociais. Para tudo isso a gente consegue tempo. Agora, quantos de nós conseguem parar por 15 minutos de forma contínua todos os dias da nossa vida para orarmos e conversarmos com Deus? Gente, a oração deveria ser uma prioridade nas nossas vidas. Nós deveríamos levar muito mais a sério entrarmos na presença de Deus, orarmos e conversar com Ele. Então é um pedido que eu faço, é um apelo que eu faço, e nós encontramos isso como orientação na Bíblia. Invista tempo nas suas orações, invista qualidade e se organize para que você consiga fazer isso diariamente, né? Porque esse talvez seja um dos principais problemas que nos atrapalham a fazermos nossas orações, é a falta de preparação. Nós não nos preparamos. Será que na sua vida você está colocando no topo das suas preocupações, no topo das suas prioridades, aquelas coisas que são relacionadas com aquilo que é eterno? Nós oramos para quem? Para Deus, que é eterno, soberano, supremo. As coisas espirituais têm a ver com a eternidade da nossa alma. Qual é a importância que nós temos dado à oração? E um dos principais motivos é justamente esse: nós não nos preparamos, né? Nós não nos organizamos, nós não colocamos isso numa rotina nossa, para que naquele dia, naquele horário, ou pelo menos algumas vezes por semana, a gente tenha esse horário separado para Deus. Isso precisa fazer parte da nossa rotina. E é importante pensarmos nisso até para que as nossas orações não sejam apenas clichês, né? Não sejam apenas uma coisa banal, ou não sejam vãs repetições. E aí eu não estou falando apenas de você pegar uma frase decorada e ficar repetindo, mas tem pessoas que oram apenas, por exemplo, antes das refeições. Então todos os dias antes das refeições eles param, repetem aquela oração que é muito parecida, e todos os dias vão fazendo isso. Isso, será que não parece também ser uma vã repetição? Então nós precisamos nos preparar para que a gente consiga oferecer uma oração para Deus que tenha qualidade, né? Então é bom nós fazermos anotações ou revermos anotações que nós tivermos feito, né? Para que a gente se lembre de pessoas, para que a gente se lembre de conversas, para que a gente se lembre de estudos bíblicos que nós fizemos, de coisas que nos tocaram. E precisamos orar pelas pessoas, precisamos orar pelas dificuldades das pessoas. Nós temos um irmão nosso que deixou no grupo dizendo de um falecimento de uma pessoa da sua família, e esse é um momento em que eu sei que muitos de nós oram e se lembram dessa pessoa e de seus familiares em oração, e devemos fazer isso. Mas não só em situações extremas como essa, nós precisamos constantemente estarmos orando uns pelos outros. Um dos pontos é que muitos se preocupam com aquelas orações que não são atendidas, né? Então muitas vezes a gente passa pedindo por um bom tempo alguma coisa a Deus e nós nos preocupamos muito com essas orações que para nós
pode parecer que elas não são atendidas. Mas eu acho que nós deveríamos nos preocupar muito mais com orações que não são feitas, né? Ou com orações que não chegam até Deus. E aqui, é claro, pensando mais, evidentemente, nas orações que são verdadeiras, né? Naquelas orações que são feitas pelos filhos de Deus. Porque Jesus, ele nos ensina que nós devemos orar sempre e jamais desanimar em nossas orações. Agora, muitos de nós não oram sempre e outra porção de nós já está desanimado com relação à oração, né? Já não tem esse empenho em orar. Quantas bênçãos será que nós deixamos de receber porque nós não oramos, porque nós não pedimos, porque nós não clamamos a Deus, né? Ou talvez porque a gente não peça direito, né? Porque muitas vezes a gente faz uma oração que leva 2 minutos com pedidos que talvez precisassem levar pelo menos 15 ou 30 minutos para que a gente conseguisse conversar com Deus de fato sobre uma situação que está nos preocupando, né? Será que isso não faz a gente presunçoso? Ou será que isso não nos torna arrogantes? Porque será que nós achamos que uma oraçãozinha fajuta ali, alguns 2, 3 minutinhos que a gente está pedindo alguma coisa para Deus, será que Deus deveria atender uma oração nossa feita nessas condições? Porque nós, sendo filhos de Deus, ele nos dá o direito, né? E não apenas nos dá o direito, mas ele nos orienta a pedirmos qualquer coisa sobre qualquer situação que nós estivermos passando, né? E a Bíblia lá nos fala que a fé sem obras é uma fé morta. Mas será que as nossas obras, se elas não forem acompanhadas de oração, também não serão obras mortas? Então nós devemos orar primeiro, nós devemos orar sempre, antes de qualquer coisa que nós formos fazer. Enquanto nós estivermos fazendo aquilo, tudo isso tem que ser acompanhado por oração. Seja coisa relacionada ao nosso trabalho, relacionado à escola, relacionado à família, relacionado aos nossos amigos, relacionado às coisas da igreja. Nós precisamos orar por tudo, o tempo todo. Porque se nós pensarmos de uma forma poética até, né? Quando as nossas orações sobem até Deus, o poder de Deus desce até nós. Evidentemente que nesses estudos que nós estamos fazendo aqui, eu não posso falar somente para cristãos, né? Somente para aqueles que fazem parte da igreja, porque eu preciso pedir a Deus, eu preciso clamar a Deus para que pessoas perdidas tenham a oportunidade de ouvir essas mensagens também, né? Porque elas estão sendo mensagens públicas. Então eu preciso pensar nessas pessoas que não conhecem Jesus como deveriam. Eu preciso dizer para elas que oração e obediência, aliás, oração e desobediência são coisas que não se misturam. Isso serve, evidentemente, para os perdidos, mas serve também para aqueles que fazem parte da família de Deus, né? Porque Deus, ele não vai ouvir e muito menos vai atender um pecador que não seja arrependido. Um pecador que não esteja preocupado com as coisas que Jesus fez, uma pessoa que não esteja preocupada com aquilo que Jesus é, com o sacrifício que ele fez naquela cruz por nós. As pessoas precisam entender que sem obediência a Deus é impossível que elas entrem na presença desse Deus, seja em oração ou seja de outra forma qualquer, como no futuro, por exemplo, no paraíso. E diversas passagens bíblicas nos ajudam a entender isso. Por exemplo, lá em Provérbios capítulo 15, versículo 8, ali diz assim: o Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. Olha como ele faz a separação aí. E no mesmo capítulo 15 de Provérbios, no versículo 29, diz assim: o Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. E aí eu peço licença para citar aqui uma tradução que é minha, é uma tradução que eu fiz do versículo 66, aliás, do capítulo 66, do versículo 18 do livro de Salmos. É uma tradução do grego dessa passagem, tá? Foi escrito originalmente em hebraico, provavelmente, mas existe uma tradução que se chama Septuaginta, que é a tradução de todo o Antigo Testamento para o grego.
E aí é uma versão minha, uma tradução minha desse versículo seria assim: se eu tivesse guardado o pecado no meu coração, o Senhor não me teria ouvido. Tá? Então, são passagens simples, são passagens bem claras, e ela demonstra, né, de uma forma que é impossível as pessoas não entenderem, que Deus não nos ouvirá enquanto nós não estivermos dispostos a ouvi-lo. Ou seja, a obedecer aquilo que Ele nos orienta através das suas sagradas Escrituras. Ele diz de forma enfática que se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, nós estaremos perdidos. E estando perdido, nós permaneceremos afastados dele. O ser humano ele não conquista o direito de ser ouvido por Deus. Né? Ou ele recebe essa graça de ser chamado filho de Deus e por isso ele vai ser ouvido, ou jamais ele vai entrar na presença de Deus. Como eu disse, seja em oração ou seja de qualquer outra forma possível. Então, se você é uma pessoa que está assistindo isso aqui, de alguma forma você se importa com o que Deus tem a nos dizer. E se você não colocou Jesus como a coisa mais importante da sua vida, Jesus que é o Filho de Deus, Jesus que é o Deus Filho, com todos os poderes e capacidades e onisciência, onipresença, sendo todo-poderoso, todas as qualidades que você pode atribuir ao Deus Pai, ou aquilo que você imagina como Deus, essas qualidades nós podemos colocar no Deus Filho, que é Jesus. E se você não se importa com um Deus com tamanho poderes, se fazendo homem e enfrentando uma crucificação da forma que Jesus fez, não pense que você pode fazer parte da família de Deus. Então, de fato, é algo que é importante que você se preocupe. Caminhando aqui para o fim, um penúltimo ponto que eu quero pensar com relação às nossas orações é a dúvida. Né? A Bíblia nos ensina que quando nós oramos, nós devemos acreditar, nós devemos ter certeza daquilo que nós estamos conversando com Deus e não devemos duvidar da menor forma possível que seja. Lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 6, diz ali para nós pedirmos com fé, sem duvidar. Então, muitas vezes nós pedimos alguma coisa para Deus, mas a gente já pede meio que achando que Ele não vai atender. Né? Talvez porque aos nossos olhos aquilo pareça impossível. Muitas vezes pode ser relacionado a uma doença, por exemplo. Como é que a gente vai pedir para Deus curar uma doença de uma pessoa que é uma doença incurável, que os médicos já disseram que não há esperança para ela? E nós pedimos para Deus curar, mas na nossa mente a gente já não acredita que aquela pessoa vai ser curada. Então essa, na verdade, é uma oração falsa, né? Uma oração sem fé, uma oração vazia. Eu estou usando aqui um exemplo extremo, mas isso pode servir para diversas outras situações. Né? Muitas vezes nós pedimos para alguma coisa para Deus, mas a gente nem acha que Ele vai ou que Ele pode atender aquilo. Então é uma oração que não faz sentido. Tem uma história maravilhosa que eu ouvi e já li ela algumas vezes. É de uma mulher que vai a um culto de oração, numa dessas regiões de seca, já fazia muito tempo que não chovia, e eles se organizaram para fazer um culto de oração para pedir a Deus que chovesse. E não tinha a menor perspectiva de chuva nos próximos dias, semanas ou talvez até nos próximos meses ali. E eles estavam se reunindo para pedir a Deus por chuva. E uma dessas mulheres que iria para aquela reunião de oração, ela saiu da sua casa carregando um guarda-chuva para fazer parte daquela reunião de oração. Olha que fé dessa mulher. E não faz sentido, se ela está indo a um culto para pedir a Deus que chova, faz muito sentido levar um guarda-chuva, a não ser que você não acredite naquilo que você vai pedir. Será que nós temos uma fé assim? Uma fé tão forte, tão poderosa como a dessa mulher, né? Muitos oram por coisas que não esperam, né, ou que não acreditam que vão receber, e outras pessoas acabam orando por coisas que elas nem querem que aconteça.
Um exemplo disso é quando nós oramos muitas vezes por avivamento na igreja, né? Oramos para que pessoas se convertam, para que a igreja possa crescer em números, para que hajam batismos ali. Mas tem muita pessoa que ora pedindo isso para a igreja, mas não tem nenhuma pretensão de trabalhar. Não tem pretensão de sair para evangelizar, não tem a menor pretensão de se organizar para dar estudos na casa de alguma pessoa, para convidar pessoas para virem à sua casa, para que ela ofereça estudos bíblicos. Então, é uma pessoa que está pedindo por algo que ela nem quer. Porque para que a igreja cresça em número de pessoas, é preciso que a igreja saia para evangelizar. Então, nós precisamos ter cuidado com a forma que nós temos orado para Deus, né? Nós precisamos orar, precisamos clamar, precisamos pedir a Deus, precisamos orar, mas nós precisamos aprender a fazer tudo isso de forma correta, né? Da forma que Deus quer que a gente faça e da forma que Ele nos orienta a fazer. Porque o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Nós temos um Deus que Ele quer nos ajudar. E Ele quer nos dar não apenas aquilo que nós pedimos, mas Ele quer nos dar infinitamente mais do que isso. Isso é conforme Efésios capítulo 3, versículo 20, que diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Nosso Deus é maravilhoso. Certamente, quando nós entrarmos na glória, na presença dEle, na eternidade, nós vamos pensar: puxa vida, como nós oramos pouco. Como nós deveríamos ter orado mais. Pelo horário aqui eu preciso terminar. Um último ponto aqui para a gente comentar, então, é o perdão, né? Para que as nossas orações funcionem, nós temos que pensar no perdão. Porque nós não podemos estar nos aproximando de Deus se nós estamos em inimizade com outras pessoas. Porque da forma como nós tratamos os outros, isso vai determinar como é que Deus vai nos tratar também. Então, se nós não perdoamos uma pessoa que nos fez algum tipo de mal, é porque nós somos orgulhosos. E o orgulho é um sentimento que nos afasta de outros sentimentos bons. Então, se eu sou uma pessoa orgulhosa, eu não vou ser humilde, eu não vou ser obediente. Como é que um filho de Deus pode não perdoar outra pessoa? Shakespeare tinha uma frase muito famosa, né, que ele dizia: ser ou não ser? Eis a questão. Mas com Jesus nós aprendemos uma outra frase, né? Um outro tipo de frase, que é perdoar ou não perdoar. Por exemplo, lá em Marcos 11, 25, Jesus diz assim para nós: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Percebem? Lá em Mateus 6, versículo 14 e 15, quando Jesus está ensinando a oração do Pai Nosso, ele diz assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Então, quando estivermos pensando em orar, devemos pensar se Deus vai fazer por nós aquilo que nós estamos nos recusando a fazer com os outros. São pontos importantes que eu acho que podem ajudar a todos nós em nossas orações, a aprendermos o que é que Deus espera de nós quando nós oramos. Eu quero dizer que eu vou estar em oração por cada um de vocês que aparecerem aqui nesse vídeo, para cada um de vocês que eu souber que assistiu, que fez algum comentário. Eu espero que vocês também orem por mim e eu espero principalmente que nós façamos isso de acordo com aquilo que Deus nos orienta. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Obrigado pela presença daqueles que eu estou vendo, que estão assistindo aqui ao vivo agora. Como eu disse, é um estudo muito edificante para mim. Eu espero que possa ser para vocês também. E também um grande abraço àqueles que venham a ver esse vídeo depois. Tá bom? Que Deus abençoe a todos.